A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de Mateus. É um livro lindo, cheio de experiência de Jesus, orientação, grandeza, fidelidade, fé, milagre. É um livro que dá inspiração. É um livro que orienta a mim e a você. É um livro que faz a gente ver que o Jesus de ontem é o de hoje do mesmo jeito. É um livro que fala do seu nascimento, dos seus ensinamentos, da sua morte e da sua ressurreição. Vamos aprender junto? Hoje estamos em Mateus 5, vamos do 1 ao 16. O tema é: coloque em prática os conselhos do Senhor Jesus. Coloque em prática. A gente coloca ouvindo a mensagem. A gente coloca pedindo ajuda a Ele, porque sem Ele a gente não melhora. Sem Ele a gente não escuta conselho, porque a gente é falho demais, não é verdade? O Sermão da Montanha. O início diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca o ensinava, dizendo. Veja que ele subiu no monte, sentou-se e foi ensinar. Aí aqui tem: coloca em prática os conselhos de Jesus. Que a gente escuta esse início, que esse Sermão do Monte é enorme, né? Vou passar, eu creio que em 5 dias falando dele ou mais. Mas ele estava lá no monte, ele se sentou-se, começou a ensinar. E essa mensagem não serviu só para aquela época, hoje do mesmo jeito. Porque do céu ele fala para mim e para você. Ele mostra nossas falhas, ele nos orienta. Porque Ele nos ama e Ele quer que a gente vá para o céu. E nós temos que aprender o Sermão do Monte a colocar em prática em cada situação que a gente viver nesta vida. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é aquele que tem um espírito voluntário bom. Aquele que tem um espírito calmo. É aquele bem-aventurado, é aquele que tem um espírito excelente que vai para o céu. Nosso espírito tem que estar ouvindo a mensagem. Nosso espírito tem que ouvir a voz do Mestre. Porque um dia a Bíblia diz que quando a gente morre, a carne, a terra come, mas o espírito sobe para Deus. Veja, bem-aventurados os pobres de espírito. Temos que ter um espírito pobre, assim, pobreza financeira não. Um espírito calmo, um espírito pobre de alegria, um espírito que tem, assim, escuta a voz do Senhor. Um espírito que está aqui para saber e para entender que o Senhor só quer o melhor. Um bem-aventurado é uma pessoa abençoada por Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A gente quando chora quer o consolo de alguém, não é verdade? Mas quando a gente chora, tem alguém lá de cima nos acariciando, cuidando de nós. Porque o choro traz calma, o choro traz um coração melhor, o choro a gente para pensar, o choro é para a gente meditar. Veja que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus nos consola. A Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Então o choro é para nos manter melhor. O choro é para a gente aprender com os erros. O choro é para vir calma e para a gente amar e respeitar o próximo. O choro não é para se revoltar, não. É uma lição. Onde foi que eu errei que eu tenho que melhorar? E esse choro é uma aprovação do Senhor? Amém. O que Ele permite hoje, na sua vida e na minha, que estamos chorando, amanhã a gente vai entender. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O manso, ele perdoa. O manso, ele fala pouco, né? Eu estou aprendendo com Jesus, mas eu nunca fui mansa. Mas, com o passar dos anos, já tenho 22 anos de crente, o Senhor está me ensinando. O Senhor está me orientando. Então, nós temos que ser mansos. Nós temos que falar pouco e ouvir mais. A gente tem que pensar 1000 vezes antes de dar uma resposta. Porque a grosseria é má educação. A grosseria perde grandes amigos. A grosseria traz grandes tristeza e
consequência. Eu dizia isso. Eu só digo tudo na cara, eu sou sincera, não. Isso é mal educação. Isso é falta de prudência. A gente tem que falar bem pouco e ouvir mais. E a mansa é isso. Age desse jeito. Então, se você não é, a gente tem que aprender com Jesus, que ele nos ensina. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você é uma pessoa justa, então você quer que as outras pessoas sejam justas. Você é uma pessoa certa, você quer que as pessoas sejam certas. Não é verdade? Porque quando age com a gente como é que eu posso dizer, com falta de seriedade, com injustiça, a gente não gosta. Então a gente tem que ter fome e sede de justiça. Andar na justiça, andar na retidão. Comprar e pagar. Nada de enrolar ninguém. Andar com a verdade é sim, sim, não, não. Uma pessoa justa, respeitador do próximo. Ter misericórdia das pessoas. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Acabei de falar, né? O justo e agora ter misericórdia. É pensar, é sentir a dor do outro. É ter misericórdia daquelas pessoas que precisam de algo e você ajudar. Se não pode financeiramente, ore. Mas seja misericordioso. Alguém que deve a você e não pode pagar, deixa com Jesus. Seja misericordioso. Ore para Deus abençoar ele, para ele te pagar. Mas não haja com falta de misericórdia. Porque um dia vai acontecer com você também. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Coração limpo, sincero, né? Ódio, maquinação, isso é coisa do maligno. Então, tenha um coração sincero. Tenha um coração, deixe as coisas malignas de lado. Ficar maquinando, ficar fofocando, caluniando as pessoas, não é um coração bom. Isso não agrada a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador, ele quando vê a confusão, ele dá conselho para acalmar. Ele não piora a situação. O pacificador, nem tudo que ele sabe, ele vai dizer. Principalmente quando aquela pessoa está aflita. Mesmo que seja algo que ela não está sabendo, a gente fecha a boca. O pacificador, se tem amigos brigando, se a gente não pode fazer uma ponte de amizade, a gente fecha a boca e ora. Uma briga, a gente tem que estar ali pacificando, sendo bênção na vida de um e de outro. Porque está aqui o conselho de Jesus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A gente sabe que Jesus foi perseguido, foi injustiçado, foi caluniado. Então, quando a gente passa por várias situações dessa e deixa com ele, a gente é bem-aventurado. É fácil ser perseguido? Não. Mas é melhor fechar a boca e orar. Porque aquele que persegue você e eu sem causa, às vezes é por inveja, deixa com Jesus. Ele é que resolve as situações. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alguém está mentindo, está te caluniando, está te injuriando, fazendo coisas terríveis. Você é bem-aventurada. Porque o Senhor não disse? Quem seguisse a Ele, Jesus não falou, ia ser perseguido e caluniado pelo meu nome? Então, dói, dói. Fácil é não. Mas se a gente orar para fechar a boca e deixar com o Senhor, Ele resolve. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tanta gente foi perseguida antes de Jesus vir. Tanta gente é perseguida na época de Jesus e tanta gente, eu e você, perseguido hoje. Então, pior foi com Jesus. E lá na cruz do Calvário foi morto, escarnecido. Antes de crucificarem ele, fizeram coisas terríveis. Então, pouco que a gente passa aqui na terra não é nada. Vamos aprender a pedir força ao Senhor para ignorar essas coisas e perdoar com o agir dele. Porque se depender de mim e de você, não sai perdão. Mas orando e pedindo conselho a ele, pedindo a ele para nos ajudar, ele ajuda. Mesmo porque a gente já magoou muitos. Você e eu não é bonzinha, não.
A gente tem que também ter essas lições de justiça. Eu já magoei fulano. Então, se alguém te magoa hoje, você já fez com alguém. Tem que aprender a fechar a boca e pedir ao Senhor para pedir perdão. Tudo isso faz parte de um evangelho verdadeiro. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal da terra, o sal na comida tem que ter equilíbrio, né? Coloca um sal para não ficar insosso nem salgado. Nós somos o sal da terra, para dar ao sal sabor, não para passar dos limites, não para ficar pessoas invejosas, com maledicência, não perdoar. Não, um sal equilibrado, para a gente dar testemunho àqueles que precisam aprender conosco. Esse sal que dá sabor à comida, eu e você é o sal que dá sabor no dia a dia, no trabalho, na faculdade, na rua, na vizinhança, na igreja. É fácil, é não, mas com Jesus a gente tem um sabor maravilhoso, porque é a graça dele que nos orienta. Vós sois a luz do mundo. Se não puder esconder uma cidade edificada sobre um monte. A gente é a luz. Por quê? Porque a luz grande é Jesus. E quando a gente está com ele, a gente é luz também, onde a gente chega. A gente sabe entrar e sabe sair, a gente perdoa, a gente fala pouco. A gente dá testemunho em todas as áreas. É desse jeito que a gente é luz. Para que aqueles que estão nas trevas entendam a diferença de quem é sal da terra, quem é luz, e queira servir a Jesus também. Agora, como é que você é sal, como é que você é luz brigando, fofocando, falando coisas terríveis um do outro? Aí não dá. E as pessoas observam quem é quem. Não adianta eu dizer uma coisa e praticar outra. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. A luz tem que estar em cima, no teto, não é verdade? Para clarear. A luz tem que estar num lugar que todos vejam. No quarto da gente é o abajur. Na sala, ou o abajur, ou o lustre. Mas tem que estar no lugar certo, onde todos vejam sua luz. Onde todos entendam que a sua luz é maravilhosa e a minha. Para querer também estar nessa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Assim a nossa luz tem que todos ver. O que é essa luz? O caráter, o testemunho, o perdão, o sim, sim, o não, não de um crente. Agora, como é que eu sou luz fofocando, mentindo, falando coisas terríveis, comprando e não pagando? Não tem como. Agora, se eu lutar para ser luz em todas as áreas boas, aí sim, a minha luz vai resplandecer diante dos homens, minhas atitudes, para que vejam as vossas boas obras, para que as pessoas vejam o meu e o teu testemunho. E a nosso testemunho seja glorificado diante de Deus e diante dos homens. Isso não é sério, irmão? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu e você tem que se aprender com o Sermão do Monte. Aqui também diz, em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas. Olha que coisa linda. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas edificam. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso agir com imprudência, mas isso não vai edificar. Eu posso dizer o que eu quiser na frente de alguém, faltar com respeito, mas isso não vai ser bom. Então, tudo eu posso fazer, mas nem tudo é lícito. E nada que não é bom edifica a mim. Também não vai agradar ao Senhor. Não vai edificar as outras vidas. E você tem que entender o que é lícito e o que não é. Eu e você tem que aprender com o Sermão do Monte. Eu e você tem que aprender com os conselhos de Jesus. Porque é assim que a gente vai vencendo etapas. E é assim que o Senhor é glorificado na minha e na tua vida. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.